Olá, quarto ano, boa tarde. Tudo bem, meus queridos? Nós estamos de volta para mais uma aula, graças a Deus por esta rica oportunidade que Ele nos concede. Não é verdade? Então, como a tia falou na aula passada, essa aula de hoje ela era continuação falando sobre os amigos da fauna. Para casa foi uma atividade da página 74. Nós vamos fazer uma correção dessa página antes de retornarmos para dar continuidade à nossa aula de hoje. Tudo bem? Então vamos lá, pegando o livro de vocês e abrindo na página 74. O que diz a primeira questão? Quais são as principais causas do desequilíbrio ecológico e da extinção de algumas espécies? Então, as principais são a caça e a pesca feita de forma indiscriminada. A gente até falou isso lá na aula, né? Que era proibido fazer caçar e pescar, realmente por proteção da natureza, né? Da fauna. A segunda questão: o que você pensa que pode ser feito para mudar essa situação? Situação essa que a gente viu lá na primeira questão, né? O desequilíbrio ecológico. Essa é pessoal. E vamos continuando, né? Vamos pesquisar com a ajuda da professora ou outro adulto, nesse caso vocês fizeram, né, em casa com os pais. Vamos fazer uma pesquisa para as questões seguintes. Então, a terceira questão: quais os órgãos governamentais que cuidam da regulação e da fiscalização em relação aos animais no Brasil? Ele se chama Ministério do Meio Ambiente e IBAMA, ok? A quarta e a quinta questão são pessoais. O que diz na quarta questão? Escreva o nome de algumas espécies que estão ameaçadas de extinção por causa da caça ou da pesca predatória e sem fiscalização. Então, justamente na pesquisa, né, você vai lá olhar quais são eles. E a quinta, desenhe e pinte o animal que você achou mais interessante em sua pesquisa. Eu já recebi a atividade de muitos alunos, achei bacana a pesquisa que fizeram, né? Muito legal, porque assim nós estaremos conhecendo, né? Tendo conhecimento desses animais. E também achei bem interessante no caso do desenho, né? Chamou muito a minha atenção em relação ao desenho criados por vocês. Estão todos de parabéns. Muito lindo o trabalho de vocês. Muito obrigada, crianças. Então, a gente vai continuar a nossa aula de hoje, que ainda é falando sobre esse assunto, né? Os amigos da fauna. Nós sabemos que todos nós podemos ser amigo da fauna, todos nós podemos dar nossa parcela de contribuição, porque assim preservando, assim cuidando da fauna e flora, nós estamos cuidando também de nós próprios, não é isso? De nós próprios. Por que de nós próprios? Porque não só os animais, não só as plantas precisam, né, de um certo cuidado ou de um cuidado. Nós também precisamos, tanto é que quando eles são bem cuidados, são bem protegidos, nós estamos cuidando até mesmo de nós mesmos, porque nós precisamos deles, né? Tanto da fauna quanto da flora. Então, antes de começar a nossa aula, vamos lá, começando refletindo um pouco sobre a importância, né? Qual a importância da fauna e da flora para as nossas vidas? Que importância tem a fauna e a flora para as nossas vidas?
Vocês já pararam para pensar, crianças? Como é importante a fauna e a flora nas nossas vidas? Então, o que é que a gente pode dizer nessa tarde em relação à importância que as duas têm para a gente? A gente pode dizer que a importância da fauna e a flora para as nossas vidas, ela está, realmente diretamente relacionada à manutenção do equilíbrio na natureza, não é isso? Além disso, a flora, ela ajuda no combate do aquecimento global, uma vez que deixa o ar mais puro, não é verdade? Já o ciclo dos animais, eles nos beneficiam com a biodiversidade. Então, essa é uma grande importância que a fauna e a flora têm para nós. Faz um trabalho maravilhoso, além, de servir para a gente de todas as formas. O trabalho da flora na purificação do ar, isso é muito importante para nós seres humanos. Nós dependemos, precisamos, para respirar um ar puro, nós precisamos da ajuda realmente da flora. Então, por que a fauna depende da flora? A gente pode observar que na natureza, uma depende da outra. A fauna depende da flora e a flora depende da fauna. Então, a fauna depende da flora. Por quê? Porque a flora ela é indispensável, para a vida, para a manutenção da vida. Isso, claro, aqui na nossa terra, a mesma ela é responsável pelo processo fotossintético, que eu acabei de explicar para vocês. Ela faz esse papel muito importante, Além dela purificar o ar que respiramos, ela produz a fotossíntese, Então ela também serve, claro, de alimento para os animais que ali vivem, no seu habitat. Então, nós precisamos proteger realmente a flora e a fauna. Já existem projetos voltados para essa proteção, para esse cuidado. Projetos que foram criados especificamente, para cuidar tanto da flora quanto da fauna. Nós temos um exemplo do projeto Tamar. Já existe, um projeto chamado Tamar. Esse é de proteção aos animais. O projeto Tamar ele foi fundado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, fundado em 1980. Qual é a função desse projeto? Proteger as tartarugas marinhas ameaçadas de extinção. Então, esse projeto hoje ele está presente em 9 estados brasileiros. Isso é uma forma de trabalhar em prol dos cuidados dos animais, principalmente naqueles que se encontram ameaçados de extinção, que no caso são as tartarugas marinhas, Então esse projeto ele é interessante porque ele luta, Ele protege a vida da qual nós estamos falando, que são as tartarugas marinhas. Ok, meus amores? Então esse assunto ele é interessante porque ele traz pra gente um despertar, que somos nós que temos que cuidar, somos nós que temos que proteger realmente a flora e a fauna, porque delas nós também precisamos todos os dias, assim como eles também precisam da gente, Então, na página 75, vai ser uma atividade que vai para casa, para a gente encerrar o assunto. Na página 76, nós temos a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Interessante, pessoal, é que assim como nós seres humanos temos também a Declaração Universal dos Direitos, dos seres humanos, também tem a dos animais. Não é diferente. Eles são vidas que merecem serem protegidos, merecem ter respeito, merecem ser cuidados. Então não podemos,
violar o direito, pois eles são assegurados por lei, né? Então, proclamado em Assembleia da Unesco, em Bruxelas, a 27 de janeiro de 1978. Então, essa Declaração Universal dos Direitos dos Animais, ela foi proclamada em Bruxelas, 27 de janeiro de 1978. Então, nós temos aqui até o 14º artigo. Cada um deles, a gente observa do que fala, né, em relação à proteção dos animais. Vamos ver alguns deles? O primeiro artigo. Todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência. Muito parecido com o primeiro artigo lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, lá diz também que todos os seres humanos, né, todo ser humano, ele tem direito à vida, pois nós somos todos iguais. Nascemos perante, né, todo mundo igual e tem os mesmos direitos. Então, não é diferente com os animais, certo? O segundo artigo, o que ele diz? Todo animal tem direito a ser respeitado. O homem, como espécie animal, não pode exterminar os outros animais ou explorá-los, violando esses direitos. Tem o dever de pôr em seus conhecimentos a serviço dos animais. Olha só, bem interessante o segundo artigo, que o homem, ele não pode exterminar os outros animais. Ele fala dessa maneira porque nós, seres humanos, também somos considerados animais. Com uma diferença que nós somos animais racionais. Nós sabemos o que estamos fazendo, né? Já os animais, eles não têm esse discernimento. Artigo 3. Nenhum animal será submetido a maus tratos nem a atos cruéis. Se for necessário matar um animal, ele deva ser morto instantaneamente, sem dor e de modo a não lhe provocar angústia. Não deva ser submetidos a nenhum maltratos. Então, é determinantemente proibido pegar os animais da natureza, tirando ele do seu livre, né, do seu lugar, do seu habitat, e criá-los de forma incorreta, de forma ilegal, explorando esses animais, usando eles como meio de trabalho. Isso é proibido, tirando ele do seu lugar para maltratá-los, porque mesmo você cuidando, como você acha que está dando os cuidados necessários, ainda acaba que você está realmente maltratando, porque só em tirá-lo do seu habitat, você já está maltratando esse animal. O quarto artigo. Todo animal pertencente a uma espécie selvagem tem o direito de viver livre no seu próprio ambiente natural, terrestre, aéreo ou aquático, e tem o direito de se reproduzir. Toda privação de liberdade, mesmo que tenha fins educativos, é contrária a esse direito. Ou seja, todo animal ele deva ser livre, né? Viver no seu próprio ambiente natural, seja lá qual for ele, com o direito de reproduzir a sua espécie. O quinto artigo diz que todo animal pertencente a uma espécie que vive tradicionalmente no meio ambiente do homem tem o direito de viver e de crescer no ritmo e nas condições de vida e de liberdade que são próprias das suas espécies. Toda modificação desse ritmo ou dessas condições que forem postas pelo homem com fins mercantis é contrária a esses direitos. Com fins mercantis quer dizer com fim de comércio, né? De comercialização, de vendas, de compras. Isso é proibido. Que cada um de nós, seres humanos, tenhamos a consciência de que isso não é certo. Essas atitudes, elas não são legais. De vender os animais, de traficar, tirar do seu local. Ok? Então,
O artigo 6. Todo animal que o homem escolheu para seu companheiro tem direito a uma duração de vida conforme a sua longevidade natural. O abandono de um animal é um ato cruel e degradante. Pronto, se você pegou um animalzinho para criá-lo, tipo o cachorro, o gato, que são animais domésticos que nós podemos ter na nossa casa, você tem que ter toda a responsabilidade, cuidar bem desse animal, até que ele venha a falecer, né, de morte natural, claro. Então é de responsabilidade. Se você não tem, não gosta, né, que não pegue os animais para maltratá-los. Ele deixa bem claro no artigo 6. O 7. Todo animal de trabalho tem direito a uma limitação razoável de duração e de intensidade de trabalho, a uma alimentação reparadora e ao repouso. Existem, claro, aqueles animais que o homem usa, né, para lhe auxiliar em suas tarefas do dia a dia, como o burro, o jumento, né, que eles são usados tanto para transportar cargas, para trabalhar em carroças. Eles podem usar para trabalhar, mas também cuidando, zelando desses animais, não sendo abusivos, não deixando passar fome, não colocando cargas excessivas, onde o animal não pode dar conta, né? Porque isso também é crime. O artigo 8. A experimentação animal que implica sofrimentos físicos ou psicológicos é incompatível com o direito do animal, mesmo que se trate de uma experiência médica, científica, comercial, qualquer que seja a forma de experimentação. As técnicas de substituição devem ser utilizadas e desenvolvidas. Existem sim aqueles animais que são retirados da natureza para estudos, e esses estudos para beneficiar através dele, né, curas, vamos dizer, medicinais para nós seres humanos. Mas nem por isso deva ser feito de qualquer maneira. Tem todo um certo cuidado como fazer, né, essa coleta desses animais. Ele fala do sofrimento físico ou psicológico que não pode ser submetido aos animais. O artigo 9. Quando o animal é criado para alimentação, ele deve ser alimentado, alojado, transportado e morto, sem que disso resulte para ele ansiedade nem dor. Entra aqui os animais que nós nos alimentamos, como o boi, o porco, a galinha, enfim. Mas também precisa ter um certo cuidado, né? No artigo 10, nenhum animal deve ser explorado para divertimento do homem. São aqueles lá, né, que fazem exibição em circos, são macacos, elefantes, leões. Jamais eles devem ser explorados por divertimento. As brigas de galinhas em ringues, de galos, aliás, que tem gente que tem isso como hobby. Isso é crime, está maltratando os animais. O artigo 11, todo ato que implica a morte de um animal sem necessidade é um biocídio. Isso é um crime contra a vida. Então, todo sofrimento que implica a morte desses animais é chamado de biocídio. O 12, todo ato que implica a morte de grandes números de animais selvagens é genocídio. Isto é um crime contra a espécie. Nós observamos que o biocídio é quando há a morte de um animal. Já o genocídio, né, é quando há a morte de várias espécies, de vários animais. A poluição e a destruição do ambiente natural conduz ao genocídio. Por quê? Porque ele extermina vários animais de espécies diferentes de uma única vez. E tem o artigo 13, né? Um animal morto deve ser tratado com respeito. As cenas de violência que os animais são vítimas devem ser interditadas no cinema e na televisão, salvo se elas tiverem por fim demonstrar um atentado ao direito do animal. O 14, os organismos de proteção e de salvaguarda dos animais devem estar representados em nível governamental,
Os direitos dos animais devem ser defendidos pela lei, assim como os direitos do homem. Não tem nada diferente, né? Os direitos dos homens é a mesma coisa do direito dos animais. Tem que ser defendidos por lei, como deve ser. Então, a gente observou na aula de hoje, continuando sobre os amigos da fauna, os cuidados, o respeito que nós temos que ter com os mesmos, ok? Fica aqui terminada a nossa aula de hoje, que nós possamos dar a nossa parcela de ajuda para a proteção desses animais, aquilo que nós tivermos ou que pudermos fazer para ajudá-los. Assim, nós estamos sendo amigo da fauna. Tudo bem, meus amados? Então, fica para casa a conclusão da nossa atividade, que se encontra na página 75, ok? Até a nossa próxima aula.